Você tem liberdade para adorar, amém? Aleluia, glória Você está na casa do Senhor. Glória, amém? glória a Deus. Quem achou diz amém. Atos dos Apóstolos, Amém. capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando de que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós será batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não muito depois dias, aquele, pois, se havia reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e todos os confins da terra. Agora abre em Atos capítulo 2, versículo 1. Quem achou diz amém? Cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo. Amém? Pode sentar. Amados, nós estamos diante de um texto muito interessante. Um texto a qual nós vimos que quem escreveu foi Lucas. Lucas, que era médico, ele escreveu o livro também de Lucas, o Evangelho. E Lucas aqui, ele narra acerca da igreja primitiva do Senhor. Ele fala da igreja primitiva do Senhor. O interessante é que ele fala não somente de Jesus, mas ele fala também da pessoa do Espírito Santo. O interessante é que Lucas começa a mandar essas cartas para Teófilo. E ele passa a falar de Teófilo aquilo que ele sabia sobre Jesus. Ele começa a falar que Jesus, ele não só ensinava, mas ele também fazia. Muitas vezes é preciso a gente também fazer e também ensinar. Mas muitas vezes também é preciso a gente ensinar, mas vai também fazer. Tem pessoas que ensinam, mas tem pessoas que não faz. Tem pessoas que faz, mas tem pessoas que não ensinam. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo: é preciso você ensinar, mas também é preciso você fazer a obra. É preciso você fazer a obra de Deus. Glória. O que eu acho interessante aqui é que Jesus me mostrou 3 verdades. Jesus mostrou 3 verdades acerca do Espírito Santo, acerca do que a gente pode fazer pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus nos mostra que pelo Espírito Santo nós podemos ensinar, nós podemos instruir. O que Jesus está dizendo aqui no versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento aos seus discípulos pelo Espírito Santo. Ou seja, eles deram mandamento pelo Espírito Santo. Jesus estava instruindo os seus discípulos pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para nós receber o Espírito Santo é
preciso nós ser instruídos. Não é de qualquer forma que nós vamos receber o Espírito Santo, não. Para receber, para ter o Espírito Santo, tem que ser instruído pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vemos aí pessoas que escutam a palavra, que vêm para a igreja, mas eles não são instruídos pelo Espírito Santo. Mas dentro da igreja soprar. Mas Deus mandou te dizer, para você receber o batismo com o Espírito Santo, tem que ter instrução pelo próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Rabaxé. Então Jesus começou a ensinar. Jesus começou a ensinar pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, me entenda, o Espírito Santo é ele que convence, amém? Amém. Quem convence a quem? Olha para cá. Quem convence a quem? O Espírito Santo que convence a igreja a quê? A adorar. O Espírito Santo que convence a igreja a quê? A buscar. O Espírito Santo que convence a igreja a quê? A jejuar. O Espírito Santo que mantém a igreja de pé. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você é como um caco vazio. Eu sou como um caco vazio. Mas se você tiver o Espírito Santo na tua vida, Deus vai fazer coisa sobrenatural na tua vida. É porque muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso a gente ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Mas a gente não quer ter uma vida de comunhão. A gente quer viver uma vida desconcertada, uma vida sem palavra, uma vida sem querer buscar a Deus, uma vida de qualquer jeito. E Deus está dizendo: procura o Espírito Santo, que Ele vai te conduzir. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele ensinava pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus desceu para a terra, Ele desceu como homem. E nós sabemos que o homem, ele precisa do Espírito Santo para poder ensinar, para poder pregar, para poder falar, para poder agir, para poder falar alguma coisa. Porque se o homem for de qualquer jeito, o homem natural, o homem chegar para um drogado, pregar a palavra de Deus ali, na carne, ei, vai levar um cacete, vai levar uma tromba. Mas se for na presença do Espírito Santo, Deus lhe dá ousadia, Deus lhe dá ousadia, autoridade. E quero ver o inferno se levantar contra a tua vida. Se levanta não. Glória. Porque você está com o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele pode resolver as situações. Jesus nos ensina que pelo Espírito Santo nós temos que ser instruídos. Jesus também nos ensina que pelo Espírito Santo Ele deu uma promessa para a igreja. Está aqui no versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus nos mostra aqui uma promessa. Essa promessa está em Joel também. Jesus, ele profetizou e disse que aquele povo ia ser batizado. Por quê? Porque a Bíblia diz que João, ele batizava com água para o arrependimento. Mas Jesus, ele disse: eu vos batizarei com o Espírito Santo. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre a vida de vocês. Eu vou derramar a presença do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Mas para isso é preciso vocês ficar em Jerusalém. Por quê? Porque para Deus derramar o Espírito Santo sobre a igreja, tem que haver obediência. Tem que respeitar o seu pai.
Deus não vai dar o seu Espírito Santo a qualquer um, não. Porque o Espírito é santo. Olha para o seu irmão e diga: o Espírito Santo, ele é santo. Já está o nome Espírito Santo. E nós muitas vezes não queremos o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo é preciso obedecer. Se nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, nós não somos dignos do Espírito Santo. Se eu não desobedeço a Deus e a sua palavra, eu não sou digno do Espírito Santo. Se você desobedece a Deus e a sua palavra, você não é digno do Espírito Santo. O que Deus está mandando te dizer: quer ser digno do Espírito Santo, quer receber o batismo, quer receber as bênçãos de Deus, primeiramente obedeça a Deus e a sua palavra. Glória a Deus. Deus fiel. A Bíblia diz que havia um homem chamado Acabe. Acabe foi um rei diferente. Acabe, ele começou a andar diferente dos outros reis. Enquanto os outros reis andavam no caminho do Senhor, a Bíblia diz que Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher de estrangeira, uma mulher de fora. E essa mulher começou a influenciar a cabeça de Acabe, começou a desviar Acabe do caminho do Senhor. E Acabe começou a perseguir os profetas. Mas a Bíblia diz que Deus levantou um profeta chamado Elias. A Bíblia diz que Elias chegou até Acabe e diz: olha, Acabe, assim diz o Senhor, olha, não descerá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. E não desceu chuva e nem orvalho. Porque Deus só corrige o povo. Amém? Deus só corrige o povo quando o povo está desobedecendo a Ele e a sua palavra. Então Deus começou. Então Acabe, ele ficou com raiva de Elias. A Bíblia diz que Elias fugiu da presença de Acabe. Por quê? Porque Acabe queria o matar. Mas não só Acabe, mas a sua mulher. Cuidado com quem você anda. Quem você anda não tem influência do Espírito Santo para a sua vida, não. Não tem palavra de Deus para te dar, não. Não tem motivação para te inspirar para a igreja, não. Muitas vezes te inspira para o caminho errado, para o caminho do mundo. E Deus está dizendo: cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se ajunta. Porque muitas vezes a gente se ajuda com a pessoa errada e somos influenciados por ela. E Deus está dizendo que é teu Espírito Santo. Se afaste da mal amizade. Quer sentir a presença do Espírito Santo? Se afaste da mal amizade. Ah, irmão, é só meu amigão, é minha amiga, é minha companheira. Ei, se não é amigo de Jesus, não é seu amigo. Se não é amigo de Cristo, não é seu amigo. Pode ser outra coisa, mas seu amigo não é. Então, voltando para o texto, Jesus deu a promessa para os discípulos. E esta promessa era que o Espírito Santo ia batizar. Era uma promessa de batismo, era uma promessa de revestimento. No versículo 8 diz: mas receberei a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas. Minha testemunha, sabe o que é isso? Ele diz: receberei primeiro o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você é testemunha de Deus na terra. Quando você não tem, você não é, não. Por isso que ele diz: vai receber o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minha testemunha. Primeiro o Espírito vem, aí depois é testemunha. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai lhe conduzir para caminhos errados. O Espírito Santo vai lhe conduzir para caminhos certos. Então Jesus diz: serei minha testemunha tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, em casa. Entendeu? Tem pessoas que dizem: o Espírito Santo não tem nem testemunho lá onde ele mora. Tem pessoas que dizem:
no seu trabalho. Tem pessoas que são cheias do Espírito Santo e não tem testemunho em canto nenhum. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, Jesus diz: serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, primeiro em casa. Entendeu? Ser cheio do Espírito Santo é mostrar que você é dentro de casa, é mostrar Cristo dentro de casa, em Jerusalém, dentro da sua família, com seu esposo, com a sua esposa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é brigando com seu marido, com a sua esposa e os vizinhos do lado vendo, não, e dizendo: olha os crentes. Mas a seguir, ser cheio do Espírito Santo. O ímpio é o primeiro a dizer isso. Olha os crentes cheios do Espírito Santo. Jesus disse: eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Satuba, como na Judéia, cidades vizinhas, em Samaria, cidades vizinhas, até os confins da terra. Não é ser testemunha somente aqui, não. É ser testemunha também no seu trabalho, lá você precisa pregar Cristo lá você precisa ser testemunho de Cristo lá no seu trabalho, até os confins da terra. Ter o Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, não é de qualquer jeito, não. É ser testemunha de Cristo na terra. A Bíblia diz que Jesus disse: sereis minha testemunha. Ele diz: porque eu vos dei exemplo deles. Jesus foi lavar os pés do discípulo. Quando Jesus foi lavar os pés do discípulo, a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, não precisa fazer isso não. Lavar meus pés? O Senhor é mestre, o Senhor vai lavar meus pés? E Pedro disse, e Jesus disse: Pedro, se eu não fazer isso, tu não faz parte de mim. Pedro disse: Senhor, então não lava só os pés, lava a cabeça, lava tudo. Jesus disse: não, só os pés é necessário. Mas Jesus disse lá na frente: eu vos dei exemplo. Por quê? Porque Jesus, ele dá exemplo. Como Lucas falou no início, ele disse que Jesus, ele fazia o que ensinava. Ele ensinava, mas ele também fazia. Jesus, ele não era hipócrita, entendeu? Porque tem pessoas que só ensinam e não faz. Tem pessoas que não faz, que faz e não ensina. Então a gente tem que fazer as coisas de Deus com ordem e decência e com o Espírito Santo no coração. O segundo passo aqui é que Jesus, ele pelo Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, ele batizou a igreja. Em primeiro lugar, Jesus, pelo Espírito Santo, ele instrui os discípulos. Em segundo lugar, Jesus, pelo Espírito Santo, ele faz a promessa. Em terceiro lugar, pelo Espírito Santo, Jesus batiza a igreja. Então, para a igreja ser batizada, primeiramente é preciso ter o quê? Instrução. Para a igreja ser batizada, é preciso ter o quê? A promessa. A promessa já tem. E em terceiro lugar, para a igreja ser batizada, é preciso somente agora receber o Espírito Santo de Deus. Você foi instruído na palavra nessa noite. Você ouviu a palavra. Você ouviu a promessa. E agora você pode ter fé para crer e ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo de Deus é reconhecer o dia do Pentecoste. É reconhecer o que Jesus, a promessa que Jesus fez. Ser batizado com o Espírito Santo é ter uma vida de instrução da presença de Deus. Ser batizado com o Espírito Santo é crer na promessa de Deus.
Se você crê na promessa de Deus, você nessa noite pode ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê na promessa de Deus, você nessa noite pode receber algo de Deus. Se você crê na promessa de Deus, você nessa noite pode receber o Espírito Santo de Deus. Que é isso, irmão? Eu não tenho o Espírito Santo. Você está dizendo que eu não tenho o Espírito Santo? Ei, eu não estou dizendo que você não tem. Eu estou dizendo que você tem que receber. Se você ainda não recebeu, receba a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, Deus. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem aqui não é? Quem aqui já aceitou Jesus? Já é crente? Quem aqui não é? Pode levantar a mão quem não for. Tem alguém aqui que não é crente? São todos crentes. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Alguém aí quer ser batizado com o Espírito Santo? Alguém quer ser renovado pelo Espírito Santo?